Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do canal. Pessoal, é lógico que o foco da imprensa do mundo está muito voltado hoje para o cenário internacional, para a geopolítica. Mas a gente vai ter que falar um pouco sobre o que está acontecendo aqui dentro do Brasil. Infelizmente, a geopolítica interfere no que está rolando no Brasil. E você vai entender o clima tenso que nós estamos passando. A gente vai falar sobre a obstrução, uma grande vitória da oposição contra o governo Lula, e a gente vai falar de uma briga pesada que rolou dentro do Congresso entre dois deputados, um da direita, um da esquerda. E a gente vai tratar um pouquinho desse assunto, tá bom? Vou pedir desculpas pela iluminação, vocês estão vendo que a imagem não tá das melhores, embora eu vou colocar na tela aqui, a imagem vai melhorar a hora que eu colocar as matérias. Mas enfim, acho que isso não vai mudar muito. Se tem uma coisa que eu não sou muito provido é de beleza, então não vai mudar muito a regra do jogo, né? Então você não vem aqui pelos meus lindos olhos azuis, isso eu tenho certeza. Você vem aqui porque você quer saber das matérias, isso não vai interferir em nada. O áudio continua ok e as imagens das matérias continuam ok. E a gente vai começar falando agora de uma postagem do Carlos Jordi. Eu achei bem interessante, porque há um trabalho de obstrução, tá, do Congresso Nacional, isso como resposta ao Supremo Tribunal Federal. O Carlos Jordi postou o seguinte: vitória da obstrução. Conseguimos impedir o início da sessão de hoje. Por nossa orientação, a maioria dos deputados não registraram presença e não houve um quórum necessário para o início da ordem do dia. Manteremos isso até que o Congresso se posicione para reequilibrar os poderes. Ou seja, a oposição está conseguindo fazer obstrução, e eu já vou explicar para vocês o impacto de tudo isso, e ele escreveu o seguinte comentários: manteremos assim até que haja uma resposta do Congresso Nacional. Não aceitaremos usurpação de competência. A maior discussão que se tem é que o Supremo Tribunal Federal ele está extrapolando as competências. Como que funciona? Existe no Brasil a separação dos poderes. Essa separação dos poderes foi criada por um filósofo há muitos anos atrás chamado Montesquieu. E essa separação dos poderes diz que os poderes têm que ser harmônicos e independentes, ou seja, um poder não pode extrapolar o exercício do outro. Então, por exemplo, quem cria a lei no Brasil? O deputado e o senador que foi eleito para tal. O STF não pode fazer isso. Quem executa? O executivo, o Lula, que está eleito, está lá na presidência. É ele que faz as tarefas de gestão do executivo, infraestrutura, saúde, educação. É ele que cria a execução das medidas que são impostas. E isso tem que ser assim. Só que o Supremo Tribunal Federal vem sofrendo acusações de que ele vem extrapolando. E é verdade. Por exemplo, uma pauta como o aborto não é um tema para se discutir no judiciário, no STF. Isso é pauta do Congresso. Quando o Congresso se omite, quer dizer que ele não quis legislar sobre aquilo. Ele não quis. E não cabe ao STF aproveitar lacunas que o Congresso não fez. Entendeu? Ou seja, legislar é do Congresso. O Judiciário não pode fazer isso. Mas aí, aqui no nosso cenário interno, está tendo muito reflexo. E eu falei sobre isso. Da polarização, né? Tudo hoje é muito polarizado. A briga entre a direita e a esquerda hoje está, sabe, uma verdadeira guerra de narrativas, guerra, ânimos exaltados, e chega um momento que é pai contra filho, irmão contra irmão, por questões políticas. Mas os políticos estão num momento em que hoje há uma polarização como nunca se viu no Brasil. E qualquer questão que interfira, por exemplo, o caso da guerra em Israel hoje, é motivo de briga e discórdia aqui dentro do Brasil. Houve uma briga muito grande entre a deputada Carla Zambelli e o Lindenberg Farias. Eu vou colocar isso aqui para vocês, tá? Esse trecho que foi retirado lá do site da Câmara dos Deputados, eu sempre cito a fonte para vocês, e eu queria que vocês prestassem atenção nos insultos que foram trocados entre o Lindenberg e a Carla Zambelli por causa do Hamas. E olha só, escuta comigo aqui. Ele governa para o povo, não fica só com bravatas como essa turma do Bolsonaro. Para concluir.
Só para concluir, eu estou vendo aqui uma deputada, essa deputada que está me interrompendo aqui, andando com revólver em punho, perseguindo uma pessoa nas vésperas da eleição. Isso é terrorismo, querida. A senhora não sabe, explodir bomba é terrorismo. Essa é a verdade, isso é terrorismo, é terrorismo. A senhora é uma terrorista. A senhora é uma terrorista. Você não é homem de dizer isso, não. Mas não para por aí não, pessoal. Vocês veem aqui que o Lindenberg usou aquela situação das próximas eleições em que a Carla Zambelli empunhou uma arma e foi até um eleitor do Lula numa discussão. Aquilo vai ser utilizado pela esquerda por muito e muito tempo. Foi um erro grotesco da Carla Zambelli. Mas assim também, a gente tem que perceber que essa defesa assanhada por parte da esquerda, do Hamas e de outros, isso é uma coisa bem tensa, né? Tensa. E isso aí vai custar caro nas eleições também para o Lula e para a esquerda. Mas continua, assiste. Qual é a confusão aí para resolver? Você vai para onde? Deputada Carla Zambelli. Obrigada, presidente. É interessante que, primeiro, esse pessoal da esquerda não tem coragem de falar e depois ficar no plenário, né? Fala e sai correndo. Quer dizer, é um homem que não consegue honrar nem o que tem no meio das pernas. Em segundo lugar, dizer que... então depois a gente conversa, tá? Não vai me interromper, não. Agora, vamos dizer por que você me interrompeu daquele jeito. Vamos dizer por que você falou de mim daquele jeito? Porque eu te perguntei se o Hamas era terrorista. E você não foi homem o suficiente de dizer que Hamas é terrorista. Sabe por quê? Porque você e o terrorismo andam assim, ó. Você, o terrorista, lista de Odebrecht. Lindinho, querido Lindinho, vocês, a lista de Odebrecht e o terrorismo andam de mãos dadas. O seu presidente anda de mãos dadas com pessoas que são terroristas e que apoiam o terrorismo. Próximo inscrito, deputado Reinaldo Stefani. Gente, silêncio, por favor. Daqui a pouco a gente restabelece a ordem, eu vou continuar a lista. Então, assim, vamos restabelecer a ordem no plenário. Deputado Reinaldo Stefani. Vamos restabelecer a ordem, por favor. Acalmem-se, deputados. Deputado Charles Fernandes. Deputada professora Luciene Cavalcante. Deputado Benes. Pois é, pessoal. Você vê que o clima está cada vez mais quente, a situação esquentou, e a gente começa a perceber que esse aqui será o cenário que a gente vai acompanhar, não só de agora, não. Esse cenário, ele vai estar daqui até 2026, até 2030, se continuar esse diálogo, esse discurso que a esquerda sempre acirrou. Essa história do nós contra eles nasceu durante a gestão da esquerda. Não pense que não foi isso, não. E eles tentam se apropriar. É aquela velha desculpa do acuse-os do que você é. Essa frase bem stalinista, né? Então, essa é a realidade. Já por outro lado, aqui a gente mostrou essa tensão e falou sobre a tensão do Congresso com o STF, mas a tensão do Congresso com o STF continua a todo vapor, tá? Continua crescente. Tanto é que tem agora, o Lula tem nas mãos uma verdadeira bomba, que é o que a gente está falando do marco temporal, tá? Por quê? Porque se o Lula veta, ele desagrada o agro, e desagradando o agro, vai ter retaliação. Se o Lula sanciona, ele desagrada o judiciário, o STF. E o STF vai dar retaliação. Além de desagradar também a militância petista, que é anti-agro. Na cabeça deles, o alimento, a comida, nasce por uma
dádiva, nem divina pode falar, né? Porque muitos deles nem acreditam em Deus. Nasce por simplesmente nascer. Eles acham que é o grande Marx que traz o alimento na mesa deles. Eles têm essa visão deturpada e atacam o agro. Mas a visão agora é que Lula terá que vetar, mas vetar parcialmente. Assim, ele não desagrada tanto todos os setores que jogaram essa bomba na mão dele. E essa matéria do antagonista, Lula é aconselhado a não vetar completamente o marco temporal. O presidente Lula está sendo aconselhado a não vetar integralmente o projeto que estabelece um marco temporal para a demarcação de terras indígenas no Brasil. Segundo fontes do governo, há um entendimento crescente de que Lula deve vetar apenas alguns trechos do texto. E aí, eu vou colocar comentários, porque o antagonista, ele nem de longe pode ser caracterizado como um jornal bolsonarista, nem de longe. Então, é interessante ver os comentários que são colocados nas matérias. Eu gosto muito de fazer isso com vocês aqui. O Emílio CMG escreveu: não deveria vetar nada, a não ser que siga desejando destruir o nosso país, como tem feito até aqui, desde 2003. Assino embaixo. O Américo Delano Mendonça: agro não brinca, senhor. Povo não aguenta mais tanta canalice. O Lula vai pegar tocha com o agro na mão. Lula pode até vetar, mas depois o projeto retorna para o Legislativo e será promulgado em sua integralidade. É o que vai acontecer. O Vitor Azevedo escreveu: tá pensando onde ele vai desviar o dinheiro. Só pode. O Alexandre Ferrinho: vassalo da Fundação Ford entregando o Brasil. A Melissan Militão escreveu: Lula poderia ser aconselhado a renunciar. E aí, essa aqui foi a que eu mais gostei. A FRS Neto escreveu: aconselhado pela Janja, né? Porque ele é comandado por ela. E assim, a gente vê que o povo não está agradando nem um pouco dessa gestão petista. Tem muita gente se questionando até se existe presidente da República no Brasil. Porque estão em dúvida se é o Alckmin ou a Janja. Porque o Lula todo mundo já sabe que não é. Esse só fica viajando. A Janja também, mas de vez em quando ela está aqui, ela quer assumir o lugar do Alckmin, né? E aí eu te pergunto, tem 2 semanas que o Lula está afastado por questões médicas. Desejo melhoras ao Lula. Mas a minha pergunta para você é: o que você está vendo de efetivo nesse governo? O que você está vendo de atuação desse governo nesse período? Pouco, né? Nada, né? Pois é. Ou só escândalos, não é? Pois é. Esse é o governo PT que está de volta aí. Bom? É isso, pessoal. Grande abraço. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Coloca no comentário que ficaram até o final. E vou tentar melhorar a questão da imagem. Logo, logo a gente tá de volta no estúdio trazendo conteúdo de relevância para vocês. Grande abraço.